O Supremo Tribunal Federal já está no centro desse debate, porque tudo passa pelas grandes plataformas, pelas redes sociais. Né? Nós temos no mundo 4 empresas, Amazon, Meta, Google e Apple, que praticamente dominam todo o mercado de informações mundiais. E nós estamos num cenário que alguns autores chamam de colonialismo de dados. Se antes, né, os portugueses, os países entravam em barquinhos, atravessavam oceanos para invadir novos continentes e colonizar povos, explorar ouro, explorar minérios, o que acontece até hoje, né, o acidente de Brumadinho é uma consequência de uma exploração mineral colonialista, porque isso não acontece na Europa. Agora nós temos um novo tipo de colonialismo que é de dados, de informações. E é interessante que aqui no Brasil nós temos ainda um ambiente muito pouco regulado. Né? Essa ação do Meta é interessante, por quê? Porque o Facebook e o Instagram, na hora de rastrear dados do usuário, lembrando que o celular, que é esse aparelho com o qual nós nos comunicamos hoje, e que a maioria de nós não deixa longe, filhos, crianças, adultos, idosos, que promove uma grande conectividade, mas ao mesmo tempo captura, rastreia e monetiza todos os seus dados, todas as suas informações. Aí podem dizer, mas já era assim, quando você vai na farmácia, você digita o seu CPF e as grandes empresas farmacêuticas têm seu histórico de saúde. Veja, aqui nós estamos falando de todo o seu dia a dia, câmeras rastreiam até os movimentos dos seus olhos e as suas reações nas redes sociais permitem com que eles antecipem o seu pensamento, a sua sensação. Hoje em dia, pesquisas identificam se você está de mau humor, se você está de bom humor, e antecipem também necessidades de consumo. Então, é um tipo de captura completamente diferente que dialoga com essa questão da íris que se vende, né, movimentos que são feitos aqui, em países periféricos. Essa ação do CAD, ela chocou por quê? Porque ela está processando a Apple pelo direito de explorar os nossos dados brasileiros, de nós brasileiros, país periférico, igualitariamente, né? Uma ação anticoncorrencial. Ao passo que nos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, naquele caso do TikTok, ela baniu o TikTok dos Estados Unidos sob fundamento de soberania nacional. Mas nós sabemos que o que está em disputa é uma questão concorrencial, uma questão de mercado, porque no mundo inteiro, quem explora dados são essas 4 grandes empresas, todas dos Estados Unidos. E a China, já é por tradição, só funcionam lá aplicativos chineses. Não, se for para explorar dados dos nossos cidadãos, que sejamos nós, não vai ser os Estados Unidos. Então, nós temos uma situação em que os Estados Unidos capitalista e a China comunista estão perfeitamente alinhados. Né? E a questão da íris também dialoga com uma realidade internacional curiosa, porque aqui no Brasil a gente não tem comércio de tecidos. Né? Nos Estados Unidos, em países como a Coreia, você pode vender órgãos, você pode vender tecidos. E aqui no Brasil isso não é permitido, nem que seja foto, nem que seja a sua identidade, seja ocular que seja. Né? Eu estou, inclusive, na fila aqui de transplante de menisco, porque aqui no Brasil não tem esse tipo de comércio. E em alguns países que têm uma legislação diferente, existe esse comércio de órgãos e de tecidos, mas nesse caso específico está correlacionado a essa questão do colonialismo realmente de dados, né? Porque eles não querem a íris deles, não querem de nós brasileiros para poder registrar lá. Você abre a mão de uma parte da sua identidade mais importante que não pode ser replicada, que é a sua íris. Tiago. Essa questão da íris, logicamente, a Damaris já tratou muito bem a questão da proteção de dados, ali Meta versus Apple, e eu vou pular aqui, usar o meu tempo para falar um pouco da WorldCoin. Pelo seguinte, tem uma questão muito interessante quando a gente fala dessa empresa. Lógico que o que se alastrou do ponto de vista de notícia era brasileiros vendendo íris por cerca de R$400, R$500 e nesse sentido. E aí se traz toda uma discussão popular sobre a possibilidade de venda da íris. E isso é normal, porque essa seria uma sintetização do que a empresa se propõe a fazer. Mas, na verdade, pelo menos eu vou falar aqui o que tem no projeto da World ID e o que foi falado pelo próprio head de controle de dados da World ID, que veio para o Brasil essa semana para se reunir ali com a Agência Nacional de Proteção de Dados. A ideia da empresa era você fazer o escaneamento da sua íris e eles criptografam esses dados, esse dado se mantém criptografado.
eu vou falar aqui o que a empresa fala e o que o documento tem. O documento da empresa menciona como que é o funcionamento. Quando você escaneia sua íris e criptografa esse dado consegue ficar lá exposto, não com a identificação do Tiago, da Damares, do Jesus e assim por diante, mas ele tem um dado que, uma vez colocada a sua íris em alguma tela de celular ou computador, ele vai provar que você é um humano e não que você é a Damares ou o Tiago. Apesar da íris ser escaneada, no momento posterior, ela não consegue identificar que aquela pessoa que colocou a íris ali é o Tiago em si, e sim que é um humano. Qual que é essa diferença forte? É que a ideia da empresa, e ela coletou só do Natal até hoje, final de janeiro de 25, 400 mil informações dessa íris. O que o Damian falou, que é o responsável pelos dados da UDID, foi que quando eu faço esse tipo de sistemática, a ideia da empresa é provar que o Tiago, a Damares, o Jesus e todos vocês que estão em casa são humanos. Ah, Tiago, tá muito futurista, tá parecendo Exterminador do Futuro, provar que é humano. A gente está vendo se alastrar e, infelizmente, o Jesus vai falar bastante ainda desses casos aqui no jornal para vocês, sobre casos de deepfake. A gente tem aí inteligências artificiais se passando pelo Tiago, pela Damares, por várias pessoas e autorizando transações, participando de reuniões. A gente tem um caso emblemático aqui, que uma pessoa fez uma inteligência artificial, montou uma reunião com várias pessoas da empresa, autorizou nessa reunião uma transferência de fundos multimilionária e as pessoas responsáveis pelo financeiro fizeram essa transferência para uma conta de um golpista. E, no final das contas, se falou, Tiago, você participou dessa reunião? Eu disse, eu não, eu estava na minha casa. Mas foi uma inteligência artificial. Qual que é a ideia da empresa por trás disso? Se você tiver a World ID conectada com alguns dispositivos, você consegue provar que quando você coloca ali seu rosto para abrir um banco, para autorizar alguma transação, você prova que aquilo é realmente você, é um humano, e não uma máquina ou inteligência artificial. Então, a ideia por trás da empresa é essa. Logicamente que é uma sistemática de criptografia e de segurança muito alta e que põe a população nesse questionamento. Nossa, será que eu estou vendendo minha íris? Será que eu estou vendendo minha identidade? Então, apesar da ideia alastrada pela mídia tradicional, ela ter sido resumida dessa forma, por trás não é bem assim que a coisa roda, e é por isso que o presidente da empresa está aqui para falar com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Lógico, a gente deve aí acompanhar o caso com muita proximidade, porque se o grau de segurança não for o que a empresa afirma que realmente a gente pode ter uma vulnerabilidade de dados, e de dados muito, muito sensíveis, que é a íris, que é a forma de identificação mais perfeita que pode existir.